Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos, reunidos mais uma vez para deixar-nos iluminar pela palavra de Deus que quer conduzir a nossa vida, a nossa história. Chegamos então a esse sábado, dia 2 de dezembro de 2017, encerrando o nosso ano litúrgico. Somos convidados então a meditar a palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficares de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então finalizando mais um ano litúrgico. E com certeza somos chamados então a fazer uma retrospectiva sobre a nossa caminhada de fé. O quanto nós conseguimos então caminhar no decorrer desse ano, o quanto nós poderíamos ter sido melhores e o quanto nós poderíamos ainda melhorar, crescer enquanto ser humano. E assim então, com certeza, poderemos nos lançar para o ano vindouro, o nosso novo ano litúrgico, que com certeza vai nos ajudar e nos enriquecer cada dia mais na nossa caminhada de fé. E no decorrer da semana nós estamos então acompanhando as leituras e podemos então perceber que a temática é a mesma. Vai nos falar então da parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. E é interessante porque o evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então vai falar para cada um de nós, seus discípulos, vai nos dizer então que não devemos estar preso, ou seja, estar preocupado com as coisas desse mundo, com os excessos. É preciso então ali, é claro, caminhar nesse mundo, mas com os olhos fitos no céu, sempre lutando e aguardando, fazendo que a vinda do Senhor, ela então não nos surpreenda quando de fato Ele vir em sua glória. E aí é interessante porque Jesus nos dá algumas dicas para que nós possamos então viver essa vigilância, igual Ele chama cada um de nós. E o primeiro fato é justamente vigiar. E o que é vigiar? Vigiar não é somente você ficar observando, parado, esperando alguém ou alguma coisa. Mas a vigília é você então viver, ou seja, agir, mas sempre esperando aquela pessoa que vai então retornar, ou alguém que vai chegar. E no caso de nós cristãos, Jesus quer que nós estejamos agindo, então vivendo o Evangelho, edificando, construindo o reino de Deus. É assim que nós vamos então vigiar, nos policiando, olhando para a nossa vida, a nossa conduta, para que então esse dia não nos surpreenda, mas pelo contrário, nos encontre então trabalhando e calmos, serenos, porque na certeza de que estamos fazendo aquilo que devíamos ter feito e buscando sempre o melhor. Então é essa a vigilância que o Senhor aguarda e espera de cada um de nós. Mais uma segunda dica que Jesus deixa para nós também é a oração. E olha que interessante então. Portanto, ficar atentos e orai a todo momento, a fim de conseguir escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, meus queridos amados irmãos, a oração também é um meio que nos ajuda a nos preparar. Porque a oração é intimidade com Deus, onde nós paramos para poder ouvir a Deus e, ouvindo a Ele, possamos então colocar em prática os seus ensinamentos. E crescendo nessa intimidade. E assim então as nossas atitudes vão sendo plasmadas ou moldadas, configuradas às atitudes de Cristo.
vivendo o amor, a partilha, a solidariedade. São esses frutos que a oração gera em cada um de nós. Então é preciso crescer nessa intimidade com o Senhor, para que assim possamos então permanecer de pé diante do Filho do Homem. E o que significa isso? Permanecer de pé. Ora, permanecer de pé. Em pé é a postura de pessoas ressuscitadas. Então é isso que o Senhor espera também de cada um de nós, que nessa vida nós possamos desde já colher os frutos da ressurreição, vencendo o pecado que muitas vezes faz parte da nossa vida, mas que através então dessa nossa dinâmica, nós poderemos então ali, na nossa prática, nossa atitude, crescermos enquanto ser humano, vencendo esse grande vilão que é o pecado em nossas vidas. E assim poderemos testemunhar esse Deus que está vivo e quer habitar na vida de cada um de nós. A primeira leitura de hoje, queridos e amados irmãos, vai nos falar então da profecia de Daniel. E é uma continuação da profecia que nós ouvimos ontem, na sexta-feira, no dia 1º de dezembro. Só para poder recordar, nós tínhamos então Daniel que teve um sonho, e naquele sonho então ele vislumbra 4 animais terríveis. E aí então a liturgia de hoje é uma continuidade à primeira leitura de ontem. E aí então é interessante porque nessa primeira leitura de hoje, Daniel já não consegue decifrar por si mesmo o sonho. Ele pede então o auxílio de um dos seres celestes que está então diante dele na visão. E é interessante então a explicação da visão a qual então Daniel está tendo. Essa visão escatológica de Daniel então ela prossegue, como dizia, mas dessa vez não consegue compreender e ele precisa então deixar-se também iluminar por aquele ser celeste que está ali diante do seu sonho. E por isso que ele pede então essa explicação. E aí a explicação que lhe é dada é que os 4 animais são 4 reinos poderosos, que todavia serão suplantados pelo reino dos santos do Altíssimo. E é interessante porque um dado lhe chama a atenção, que é o 4º animal, e ele quer saber então detalhes, porque esse 4º animal aterroriza Daniel, que mais uma vez pede explicação então a esse anjo, a esse ser celeste. E aí então o anjo lhe explica, haverá 10 reis, e finalmente um rei, o pequeno chifre, mas não feroz e blasfemos que os outros. Então esse reinado dura um certo tempo, ilimitado. Depois será então julgado e reduzido a nada. O reino eterno será finalmente entregue aos santos do Altíssimo, às potências angélicas que representam o domínio de Deus. E assim então, queridos amados irmãos, após essa explicação do anjo a Daniel, ele pôde compreender então os desígnios, os mistérios de Deus, que muitas vezes a nossa mentalidade, a nossa compreensão se torna obscuro, e é preciso então pedir a Deus que nos dê o discernimento, não somente dos nossos sonhos, assim como Daniel, mas também das situações que nós vivemos nesse mundo, nessa vida. E assim então, com certeza, Deus nos mostrará e nos iluminará acerca de toda e qualquer situação que nós estivermos vivendo. Mas, por isso, somos convidados a acolher então aquilo que nos pede Jesus, a crescer na oração, na intimidade, porque é aí que Deus fala com cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então acolher tudo aquilo que nos enriquece e nos pede Jesus. Que primeiro, a vigilância, que possamos estar vigiando, mas trabalhando, desempenhando, construindo e edificando o reino de Deus. E a segunda, a oração, que possamos crescer nessa intimidade com o Senhor. E assim, que a oração possa moldar o nosso ser e nos ajude a testemunhar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós, como nós ouvimos na primeira leitura. O reino de Deus, ele vai então vencer. Não há mal que possa nos abalar. A todos aqueles que confiam e creem e acreditam em Deus, poderão então ali desfrutar da sua vitória.
Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude, nos conduza nessa nossa caminhada difícil rumo ao Pai, mas que com a graça e a misericórdia de Deus, tudo isso se torna possível para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, clique aqui, inscreva-se, venha fazer parte também dessa família, deixe aí seu like, seu joinha, deixe aí também ativado o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu vou postando, e vamos compartilhar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que se encontram aí desnorteados, perdidos, seduzidos pelos prazeres da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero e conto com você.